E teremos a presença do grande Rodrigo Cardoso, que é do canal Rodrigo em Israel. O Rodrigo, só para fazer uma breve sinopse, eu acompanho ele no Instagram. Boa. Me parece que ele é guia e todos os dias ele traz um boletim do que está acontecendo, porque ele mora em Israel. Então seja bem-vindo, meu querido Rodrigo, e parabéns pelo seu conteúdo, cara. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu acho que todo mundo em Israel nesse momento está tentando fazer aquilo que a gente pode pelo país, e o que eu posso fazer é falar dessa situação e informar o público do Brasil que tem tanto carinho por essa nação. É isso aí. Você está em Israel há quanto tempo, Rodrigo? Eu estou aqui há mais ou menos 15 anos já. Já tem a sua vida aí? Ah, com certeza. Sou casado, tenho 2 filhinhos que nós estamos criando aqui. Sou apaixonado por essa terra. Acho que eu amo o Brasil também com todo o meu coração, mas para mim, em particular, não existe lugar igual a Israel, e por isso o meu coração está tão quebrado. Esse é um momento tão difícil para a nossa nação. A gente é um povo resiliente, nós vamos vencer, mas esse momento é quase impossível você não sentir o luto que está espalhado, junto com a esperança teimosa que também está tomando conta do coração de todo mundo. É isso aí. E no mundo inteiro, né? A comunidade ela é muito unida, né? Verdade. E muito participativa, muito unida. Aqui no Brasil também, Sim. todos orando, todos tem uma identidade, com solidariedade, né, ao povo que está sofrendo esse massacre, né? Na verdade, isso foi um massacre. Foi uma. Sim. Não tem nem como a gente classificar. Ataque terrorista, né? Não tem nem como classificar isso aí, essa brutalidade. Com certeza. É um negócio assustador. E ainda bem que a gente tem as imagens do pessoal que estava lá, pessoal de internet. Eu acredito que a guerra da Ucrânia também, a gente viu muitas imagens, e essa aí a gente está vendo também, acompanhando, que não é imagem oficial, né? Porque até então a gente tinha agência de notícia, recebia a narrativa, né? A narrativa sempre chegava, sempre a narrativa ela chega de um jeito meio esquisito. Perfeito. Agora a gente está vendo imagens nuas e cruas e imagens reais de guerra feita por pessoas. De ponto de vista de quem está lá mesmo, vivendo aquilo todo dia. E o povo dando alimento para os soldados, dando água, batendo palma lá. Isso que é bem bacana também. Eles estão do lado dos caras bem fortes. Como é que tá a situação aí? Você está onde exatamente? Você está em Tel Aviv? Não, eu não estou em Tel Aviv, eu moro na Galileia, que fica no norte do país, então a nossa região ainda está relativamente calma. A gente está aguardando para ver o que vai acontecer com as fronteiras aqui no norte, né, tanto na Síria quanto no Líbano, o Hezbollah e o Hamas, que também tem presença nesses 2 países. Mas hoje à tarde, por exemplo, pela manhã, eu saí com um caminhão de doações em direção à nossa fronteira no sul, para levar para uma base militar, porque todos esses soldados que estão aparecendo aí nessas imagens, a maioria deles, 360 mil reservistas, foram convocados absolutamente inesperadamente. Alguns deles são jovenzinhos, mas alguns já são pais de família, são mães de família. Então a gente está tentando suprir a necessidade que surgiu como um resultado da surpresa desse ataque, né? Da surpresa desse momento que nós não estávamos esperando. Então a gente está levando alimento, coberta, bota, lanterna de cabeça, carregador portátil de celular. A gente está recebendo assim uma inundação de pedidos de mães, de esposas que não conseguem mais contato com seus entes queridos porque eles estão lá no campo de batalha, foram convocados, não estão dormindo numa base militar onde tem toda a estrutura, eles estão no meio do campo, descampados, dormindo no meio do deserto. Então nós estamos fazendo o que a gente pode nessa situação. O povo de Israel é muito resiliente. Vocês estão vendo aí as imagens que foram publicadas ali no meu Instagram, mas todo mundo está se juntando, apesar de que está todo mundo sofrendo emocionalmente e até economicamente dessa guerra, porque uma guerra traz consequências econômicas para todo mundo, mas todo mundo está tirando da onde não tem, o que pode, para se unir e trazer auxílio para esses valentes que estão defendendo a nossa casa, defendendo a nossa pátria. Rodrigo, saiu na mídia que ontem o Hezbollah, via Líbano, jogou mísseis em Israel, que contra-atacou. Pelo pouco entendimento que eu tenho do posicionamento aqui, até chequei o mapa, você está perto dessa fronteira, né? O que houve aí? Chegou a entrar em alerta, não chegou a entrar? E também a curiosidade, você é judeu? Porque as pessoas acham que todo israelense é judeu e a gente sabe que isso não é verdade.
Certo, vamos lá. Então, Israel, antes eu vou falar sobre a questão do míssil. Nós tivemos, sim, sirenes na Galileia Oriental. Ainda eu moro no que a gente chama de Galileia Baixa, um pouquinho mais distante daquela região. Então, aqui na minha casa nós não ouvimos os mísseis, mas o pessoal que vive na Galileia Oriental, sim, ouviu as sirenes, enfim, correu para o seu abrigo antibomba. Para nós aqui a instrução é ficar próximo dos abrigos antibomba, no caso de a gente precisar ir até lá. A população de Israel é muito diversa. Para vocês terem uma noção, 20% do povo que vive em Israel é árabe. 90% desses 20% são árabes muçulmanos, que são médicos, são juízes, estão envolvidos em todas as áreas da nossa sociedade, são nossos vizinhos, nossos irmãos, nossos amigos, vivem junto conosco, servem no exército israelense, muitos deles, inclusive. Então, a sociedade israelense é extremamente plural. Eu cresci no Brasil, eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina, fui criado no Brasil e vivo aqui há mais ou menos 15 anos, e eu tenho um pé nas duas coisas. Eu me considero judeu, é a coisa que está mais próxima do meu coração, mas fui criado dentro da cultura cristã e com um amor gigantesco pela tradição e pela cultura cristã. Eu vivo um pouquinho nos dois mundos, então acho que isso é parte do que significa ser israelense, que é uma sociedade tão plural. Boa. Ô, Rodrigão, você sabe que ontem a gente viu algumas imagens, né? A Bruna, né, uma brasileira, e o Hanani, teve, me parece, o velório deles aí. Eu não sei se você acompanhou. A gente tem umas imagens aí, parece que a Paulinha selecionou. Enquanto você for dar a resposta, vocês podem até ilustrar. Teve uma comoção nacional em Israel, né? Parece que tiveram milhares de pessoas que mexeu muito, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que estão os brasileiros aí, se ainda tem desaparecidos, sequestrados, e se você acompanhou essa comoção aí da turma que foi no velório da Bruna e do Hanani. Com certeza. Nós ainda temos, sim, relatórios, né, relatos de brasileiros desaparecidos, a dúvida a respeito de se eles estão sequestrados ou não. E o que aconteceu com essa brasileira que foi sepultada ontem, mais de 10 mil pessoas vieram até o velório. Isso é uma coisa muito forte no povo de Israel, porque espalhou a notícia por aqui que ela e a família haviam imigrado para cá não fazia muito tempo, e eles não tinham uma família muito grande aqui. Então o povo de Israel se uniu para honrar a memória. Nós temos um costume dentro do judaísmo, que é toda vez que a gente menciona o nome de alguém que faleceu, a gente diz que a sua memória seja uma bênção. Então, o povo de Israel, sabendo que talvez essa família não tivesse dezenas ou centenas de pessoas para virem honrar a memória dessa pessoa que foi assassinada tão cruelmente, o povo veio junto para estar unido, para se abraçar, para chorar junto. E o segundo velório do segundo brasileiro vai acontecer hoje à noite. Inclusive, assim que eu saí aqui ontem eu não pude participar, mas assim que eu saí aqui da nossa entrevista, da nossa conversa, eu já vou me direcionar em direção ao velório. Inclusive, eu conheço o irmão do rapaz que faleceu. Eu acho que nesse momento não tem nenhuma pessoa em Israel que não tem, se não no seu círculo imediato, mas talvez num círculo secundário, o contato com alguém que perdeu a vida nesse ataque brutal e terrível que foi carregado pelo Hamas. Ô Rodrigo, diante de toda essa crueldade que você cita, e a gente viu as imagens do povo abraçando o exército, não só a imprensa como o povo cobram uma resposta só de pacificação ou cobram uma resposta diante de tudo isso que vocês estão vivendo, do fim do Hamas mesmo, agora vamos para cima, vamos até o final. Como que está a parte civil em relação a essa cobrança da resposta do Exército? Muito obrigado por essa pergunta, porque acho que essa é talvez uma das questões mais importantes que a gente precisa compreender. De verdade, muito obrigado, muito obrigado. Tamo junto. Então o que acontece é o seguinte, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se um médico está tratando um paciente que está sofrendo de câncer, um câncer terminal, se esse médico aplica quimioterapia, a quimioterapia faz todo o corpo sofrer, né? Um monte de célula que não é célula cancerosa acaba morrendo junto com o processo de tentar erradicar o câncer do corpo.
O Hamas é um câncer. A gente tem consciência de que existem vidas de pessoas inocentes que estão sendo perdidas ao longo desse processo, mas nós não podemos mais conviver com uma ameaça existencial, não só ao povo de Israel, mas a todos os valores que são compartilhados pelo mundo ocidental inteiro, pelo Brasil, pelos Estados Unidos, pelo mundo todo. A única comparação que a gente pode fazer entre o Hamas é o Hamas e o Estado Islâmico. E enquanto o Estado Islâmico estava decapitando as pessoas e publicando esses vídeos no YouTube, ninguém questionava as medidas que precisavam ser tomadas para exterminar essa força maléfica que está gerando tanto problema. O povo de Israel, nesse momento, está absolutamente comprometido com exterminar completamente o Hamas. Porque nós esperamos viver em um Oriente Médio pacífico. A gente espera viver em uma política de boa vizinhança com os nossos vizinhos. Essa guerra não é contra o povo de Gaza, apesar de que a gente entende que o povo de Gaza está sofrendo também as consequências do regime terrorista, criminoso, que tomou conta da região. A população de Gaza votou no Hamas há muitos anos atrás, eles escolheram o Hamas, e desde então o Hamas estabeleceu algo parecido com uma ditadura, onde não existe nenhum espaço para divergência, e que não está interessada na paz e na prosperidade, na estabilidade financeira para o seu povo, porque senão eles não estariam fazendo esse tipo de coisa. Esses dias eu tenho sido lembrado constantemente das palavras da Golda Meir durante a Guerra do Yom Kippur, que ela famosamente declarou que a gente vai chegar à paz, mas só vai chegar à paz quando essas pessoas ansiarem mais pela vida dos seus filhos do que eles anseiam pela morte dos nossos. Muito bem. E essa é a realidade. Muito bem. A gente está conversando com o Rodrigo Cardoso, ele está diretamente conversando com a gente ao vivo, ele está em Israel, ele é brasileiro, mora há 15 anos lá, e a gente também tem o Mota, que está no Rio de Janeiro. O Mota é nosso especialista em segurança, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, que vai fazer a próxima pergunta. Manda lá, Mota. Rodrigo, eu visitei Israel há alguns anos e uma das regiões que mais me impressionou foi ali a Galileia, né? Eu estive visitando o Mar da Galileia, fiquei muito emocionado. Agora, ali bem do lado tem as colinas do Golã, que estão na fronteira, dentro da Síria, né? E que já foram palco de várias batalhas nas guerras que Israel travou. Existe alguma movimentação acontecendo aí no Golã? Existe alguma perspectiva da Síria entrar nessa guerra? Um pouco antes de eu entrar aqui nessa transmissão com vocês, a gente recebeu notificação de movimentação militar perto de Quneitra, que fica... As colinas de Golã são uma cordilheira de montanhas, Quneitra fica na parte norte das colinas de Golã, logo que termina a montanha e desce o vale de novo. Então, ou seja, é possível, eu diria provável, que o Hamas, que é essa organização terrorista que domina totalmente a região de Gaza, mas eles têm influência que se expande para muito além de só dentro de Gaza. Eles têm células que estão espalhadas por toda a região da Cisjordânia, da Judéia e da Samaria, e também tem células que estão no sul do Líbano e na Síria. A gente sabe que, na verdade, todas essas organizações, o Hamas, a Jihad Islâmica, inclusive o Hezbollah, não passam de fantoches, de marionetes daquilo que sai de instrução que vem do Irã. Então, o dinheiro vem do Irã, o financiamento vem do Irã, e eu acredito que, apesar de morar aqui na Galileia e estar esperançoso de que a nossa região continue tranquila e pacífica, eu acredito que nós não vamos sair dessa sem envolver todas as frentes de batalha. Boa, Rodrigo. Inclusive do norte. Então é o que o Netanyahu disse, né? Diz que essa vai ser uma guerra longa e uma guerra difícil. São palavras do primeiro-ministro. Você acha que vai ser assim, ô Mota? Você acha que a consequência vai ser essa mesmo? Uma guerra longa, uma guerra difícil? Há vários cenários, né, Emílio? Eu acho que nesse momento é um palpite muito arriscado, porque a gente não tem ainda algumas informações básicas, como, por exemplo,
como foi possível a ocorrência de um ataque como esse, né, dessa escala, sem ter sido detectado por ninguém. Mas há um cenário em que Israel consegue desmantelar o Hamas sem envolvimento de mais nenhuma outra nação. Agora, há um cenário em que outros países se envolvem nisso. Tem presença militar americana chegando aí perto de Israel. Está óbvio a impressão digital do Irã nessa história toda. Então, será que o Irã andou mandando algumas mensagens ameaçadoras para os Estados Unidos? É uma situação muito complicada. O Irã há muito tempo está em busca de armas nucleares. O Irã hoje só não tem armas nucleares porque um vírus de computador produzido pelos Estados Unidos destruiu as centrífugas de processamento de urânio do Irã no início dos anos 2000. Mas ninguém sabe em que estágio o Irã está na busca por isso. E o Irã também tem uma obsessão com destruir Israel, né? O Irã é uma ditadura fundamentalista. Esse é um dado que nunca pode faltar nas nossas discussões. É muito difícil você negociar, você chegar a um acordo, ou você mesmo conversar com alguém que acredita que tem como missão da vida destruir você. E essa situação, então, tem uma característica muito explosiva, mas há cenários em que Israel consegue, sim, resolver esse problema e essa guerra não se escala. Que são as duas grandes perguntas, né? A quem interessa essa guerra e qual é a consequência que isso vai ter para o mundo todo, né? Essas são as duas grandes questões que a gente fica... Quem está por trás, quem está financiando, a gente não sabe as respostas, ninguém assume muito mesmo isso. Entendendo, né? Entendendo a dor, né? O sofrimento, acompanhando dia a dia esse massacre, essa brutalidade, uma coisa absurda, mas a gente fica pensando qual será a consequência para o mundo ocidental, para a gente que gosta da liberdade, da democracia, né? Lógico. E uma coisa, né, que chama atenção... E que pouca gente fala, assim, o objetivo do Hamas, eles exterminam, não importa se é judeu, se não é judeu, e as pessoas às vezes confundem como se o Hamas estivesse só atacando os judeus. Não, é um grupo terrorista, sanguinário, e matam, eu imagino que na faixa de Gaza, eu queria te perguntar, por essa ditadura e esses terroristas, você não possa praticar outras religiões. O que tem de informação sobre isso? Porque aqui no Brasil, infelizmente, você tem pessoas defendendo o Hamas, comemorando o ataque, e pessoas que se dizem progressistas, né? Como se eles fossem cordiais e tolerantes à preferência sexual ou outras religiões. Eu queria que você falasse um pouco assim, do regime lá para até esclarecer para muitos brasileiros. Essa é uma das questões que mais, eu diria, tem afetado a minha saúde mental nesses dias, é de não conseguir compreender como que é possível que qualquer pessoa que se diga progressista, que se diga liberal, que se diga democrática, que se diga qualquer coisa que tenha a ver com o nosso mundo ocidental e moderno, como que qualquer pessoa dessas pode apoiar um grupo terrorista como o Hamas. Qualquer um desses ativistas do seu celular, do Instagram e de todas as coisas, seriam decapitados, assassinados. O Hamas joga pessoas da comunidade LGBT de cima do prédio para serem precipitados para baixo e morrerem. Eles são a coisa mais distante de qualquer valor democrático, de qualquer valor que respeita a liberdade pessoal. Nós temos contato com organizações que fazem, por exemplo, ajuda humanitária e que ajudam a comunidade quase que microscópica e totalmente underground, totalmente escondida, clandestina, de cristãos que vivem dentro de Gaza. Porque os cristãos que vivem dentro de Gaza, se alguém descobrir que eles são cristãos, vão ser assassinados. Não é a coisa mais distante do que nós imaginamos enquanto a vontade de viver em um mundo livre. E é isso que as pessoas que estão fazendo propaganda pró-Hamas
que elas não entendem, ou se elas entendem, elas são criminosas. Que a única chance que o povo palestino tem de viver em qualquer relativa tranquilidade, prosperidade e liberdade é que Israel seja bem sucedido nessa guerra em exterminar completamente o Hamas, não só dentro de Gaza, mas em toda a influência dele, inclusive na Cisjordânia, inclusive na Síria, inclusive no Líbano. Se a gente deixar um pedacinho dessa serpente, desse monstro, presente em qualquer lugar aqui do Oriente Médio, ele vai voltar a se multiplicar e a gente vai voltar a estar nesse mesmo lugar exatamente daqui a 2, 3 anos. Ô, Rodrigo, você acha que é mais uma desinformação mesmo? Porque o que a gente vê em parte da mídia é não colocar o Hamas como um grupo terrorista, colocam eles como uma espécie de resistência. Será que essas pessoas que se dizem apoiadoras, é uma falta de informação? Porque a gente sabe também que uma guerra tem os dois lados, e isso a gente falando em questão de civil. Então, algumas pessoas se solidarizam com os palestinos com a questão civil, não com a questão dessa resistência que a gente pode chamar de não outra coisa a não ser terrorista. Mas você acha que a falta de informação de algumas pessoas, até por parte da mídia, que não colocam eles como terroristas e colocam como opressores do próprio povo palestino, então elas falam assim, peraí, por que só defender um lado civil e os outros não? Também estão sofrendo. Então você acha que é isso? É a falta de informação diferenciar essas pessoas como terroristas e não como resistência de um país? Eu acredito que é um pouco das duas coisas, tá? Em primeiro lugar, não existe equivalência. Não existe equivalência. Por exemplo, nenhum soldado israelense, em nenhum momento da nossa história, nunca invadiu uma comunidade palestina e assassinou 40 bebês, alguns deles decapitados no próprio berço, alguns deles incendiados. Nós nunca incendiamos idosos, nós nunca cometemos estupros em massa contra civis palestinos de maneira nenhuma. Agora, nós temos um exército que defende a nossa população. Acontecem casualidades durante as nossas operações militares, tá? Acontecem casualidades, mas o exército israelense, ele segue as instruções que a gente tem dos conselhos de segurança internacional, dos tratados da anistia internacional. A gente não comete crimes de guerra. Se tem alguém atirando contra o soldado israelense, essa pessoa vai morrer. Se a pessoa não está ameaçando a população israelense, em dias normais, ela nunca vai ser alvo de nenhum ataque, de nenhuma ofensiva por parte do exército de Israel. É diferente da motivação desses terroristas que estão... Nós conversamos no dia do sábado, a gente passou o dia, quem não estava lá no sul, na guerra, o resto do país, nós passamos o dia grudado na televisão, assistindo o jornal, vendo as pessoas que estavam dentro dos abrigos antibomba, conversando no telefone com os jornalistas, okay? E dizendo, nós estamos trancados dentro do abrigo antibomba, a gente está vendo os terroristas do lado de fora da nossa casa, a diferença, a distinção, não existe comparação. Vários deles disseram para as pessoas, para alguns sobreviventes, por exemplo, nós viemos aqui para morrer. A gente veio para morrer, a gente não veio para sair vivo. Foram 1.500 homens-bomba que vieram para se matar no processo de eliminar, de aniquilar o maior número de judeus, o maior número de israelenses possível. Porque então, eu estava vendo um relato, né, de uma mulher que estava num kibutz, disse que eles chegaram atirando, não importava se era velho, criança, nada, é exterminar, para exterminar mesmo, terrível, terrível. O nível de crueldade que a gente jamais viu na história, né? Não, a gente vê em filme, né? A gente vê em filme e acha que aquilo jamais iria acontecer. Mas eu queria chamar a atenção. Você quer... Não, pois não. Queria chamar a atenção, e até o Mota, que eu sei que está aí também ouvindo, se ele quiser participar. O que aconteceu? Na terça-feira, a Mônica Waldvogel, que é da Globo, ela falou assim, olha, o PT
apoia o Hamas. O PT falou, não é verdade isso. Aí, a Globo pôs no site uma carta de 2021 em que há uma defesa do PT ao Hamas, falando que apoia o Hamas, que eles não são um grupo terrorista. Nessa carta de 2021, tem mais de 10 signatários do PT, 6 do PSOL, 3 do PCdoB, 1 do PSB, entre eles Gleisi, Érica Cocai, Orlando Silva, a Sâmia a Bonfim. E ontem também chamou a atenção a nota do governo do Itamaraty e do Lula, em que não chamou de assassinato, chamou de falecimento. E em nenhum momento eles se posicionaram como Hamas, como um grupo terrorista. Eu queria saber primeiro... E quem está falando que é terrorista, fala o grupo terrorista, mas... tem o mas. Mas Israel também... Tenta uma justificativa, que não tem. E aí eles falam assim, o PT é solidário Posso com falar? mas, isso aí é uma barbaridade. Isso aí eu acho uma... Sei lá, acho que é até ignorância. Tudo bem. A gente entende a causa palestina. Porra, a gente tá vendo. A gente viu lá o Talibã. Isso é a mesma coisa que o Talibã. O Estado Islâmico. Coloca então o Hamas. Vai morar junto com o Hamas. Ninguém está discutindo o direito do Estado palestino. O que estão discutindo são ataques terroristas. Aí eu queria que o Mota, né, falasse se ele viu isso e causou aí muito trending topic na internet, e também do Rodrigo, se ele tem acompanhado, porque assusta, né? A gente vê, teve manifestação em Brasília de alguns partidos de extrema esquerda comemorando, dando força ao Hamas e confundem. Em vez de chamar a organização terrorista que mata independentemente do... Qualquer um que não seja igual a eles é inimigo. E segundo, estão tentando normalizar algo que para mim é um absurdo e chocado. Não só muitos inocentes morreram, como brasileiros também. Tem brasileiro sequestrado, hoje também falaram. Então, Mota, eu não queria a sua opinião. Sami, eu não fiquei surpreso. Muita gente ficou surpresa. Eu não fiquei surpreso. Isso faz parte da cestinha da militância de esquerda radical há muito tempo. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver partidos de esquerda radical do Brasil, em inúmeras ocasiões, queimando bandeira de Israel em manifestações nas ruas. A esquerda radical, nessa questão, ela tem dois problemas. Primeiro, uma profunda deficiência moral. Isso não é surpresa nenhuma para a gente que bate palma para Mao Tse-tung, para Stalin, para Lenin, né, para aquele ditador do Camboja, Pol Pot, que matou 25% da população do seu país em campo de concentração. Então, é uma deficiência moral da esquerda. E o segundo aspecto é o apoio que a esquerda radical dá a qualquer coisa que possa ser chamada de revolucionário, porque a esquerda radical, a esquerda, de um modo geral, vê o mundo através daquelas lentes de Karl Marx. Em qualquer situação tem que haver um oprimido e um opressor. E eles decidiram que os oprimidos são os terroristas. Então, você vai encontrar essa situação consistentemente em toda a história da esquerda. Vamos lembrar que não faz muito tempo que 2 navios iranianos aportaram aqui no Rio de Janeiro, sob protesto dos Estados Unidos. O Irã, que trata a sua população de uma forma, eu ia dizer medieval, mas não é medieval. A Idade Média estava muito mais avançada do que o Irã faz. O Irã que está por trás desse ataque do Hamas. Então, isso não foi surpresa nenhuma para mim. O Rodrigo quer comentar? Eu gostaria, com certeza. Eu queria dizer o seguinte, em todas as minhas comunicações nesses últimos dias, porque eu me alistei, basicamente, como eu não sou soldado, não sou combatente, procurei o que eu posso fazer para servir o meu país, e o que eu posso fazer, ser um interlocutor da realidade daqui. Eu tenho procurado lembrar as pessoas que nós não estamos falando de uma questão partidária. Isso aqui é uma desgraça que esse discurso, que essa discussão esteja se resumindo a quem é de direita e quem é de esquerda. Isso é uma atrocidade contra a inteligência da raça humana fazer uma coisa dessas. Eu não consigo compreender, independente de qual seja a filiação partidária
ou ideológica de qualquer pessoa, não consigo compreender como é que pode apoiar uma organização criminosa, terrorista, igual o Hamas. A gente não está falando da batalha da direita contra a esquerda, a gente não está falando de nada disso, e me embrulha o estômago ver as disputas políticas e partidárias que estão assolando o mundo inteiro nesse momento, o Brasil, os Estados Unidos, a Europa toda, e as pessoas tentando interpretar esse conflito aqui com base no seu próprio bairrismo ideológico e cometem atrocidades intelectuais, uma coisa absurda que não se pode fazer, independente de qual seja a filiação ideológica, partidária de qualquer um, todo mundo é livre para pensar do jeito que quiser, mas existe uma linha básica do que significa ser humano, e todo o resto tem que ser colocado de lado. Eu digo para vocês que Israel viveu 5 anos, os últimos 5 anos de uma maneira muito acentuada essa disputa entre esquerda e direita, e eu tenho uma tese de que a sociedade israelense, Israel como um todo, a gente serve meio que de parábola para o mundo. Desde sempre a história do povo judeu serve meio que de lição, de ensinamento para toda a cultura ocidental, tanto que a Bíblia veio toda disso. Então eu vejo às vezes que o que acontece aqui em Israel é como se fosse um espelho do que está acontecendo na sociedade ocidental. E foi necessário para nós, ou está sendo necessário para nós, passar por essa tragédia que está ter sido pego de surpresa por esse ataque do Hamas, para a esquerda e a direita em Israel pararem de se estapear e de brigar e de entender uma coisa, entender que existe uma preocupação básica com a vida humana e com o que significa ser humano, e aí tem todo o resto, que depois a gente resolve, depois a gente se entende, depois sei lá, mas a gente tem que, antes de tudo, ser humano. Então eu acho que qualquer discussão partidária que tenha a ver com esse conflito é triste, é pequena, é baixa e é desnecessária. E eu, como brasileiro que ainda sou, eu tenho meio que uma esperança que a gente não precise, nós, no Brasil, passar por uma tragédia para abandonar essas mesquinhezes, essas mesquinharias, onde cada um fica tentando defender a sua posição, ao invés de, em primeiro lugar, nós somos todos irmãos, todos brasileiros, todos seres humanos, todos buscando a mesma coisa, que é viver bem, viver em paz, criar nossos filhos, e o resto é resto, pelo amor de Deus. São os valores, né? Os valores que estão se perdendo, né? Exatamente. Principalmente no Brasil, né? No Brasil a gente foi se acostumando a deixar, a ter ter a carteira do ladrão, o relógio do ladrão, que blindar um carro, quem tem dinheiro blinda o carro, ele é ladrão, faz o muro mais alto, e não sei, a gente vai perdendo esse valor que você ainda Israel ainda tem. Eles ainda têm esse senso de comunidade. Isso. A gente já perdeu há muito tempo isso aqui. O Brasil não tem mais isso. A gente não tem mais orgulho do Brasil. Isso, de quem a gente é. Esse é que é o nosso... Perdemos a identidade. Esse é que é o nosso problema aqui, que ainda a gente vê aí nesse povo aí que tá sofrendo esse massacre e tá junto, segurando. Aqui a gente já não tem mais, não é, Mota? Muito tempo, né? Muito tempo. Isso aí. Né? É isso aí. E não é coincidência, Emílio, se a gente prestar atenção nas vozes que estão se manifestando nesse debate, não é coincidência que as pessoas que estão dizendo que a culpa do ataque é de Israel são as mesmas que dizem que a culpa do assalto que você sofreu é sua. Sim. Porque você não devia andar com o celular na rua, você não devia ter relógio, você não devia morar em tal lugar. São as mesmas vozes, é a mesma mentalidade de colocar a culpa na vítima e arranjar uma boa desculpa para o agressor. Isso é um problema moral, Ele vem disfarçado de ideologia, ele vem disfarçado de política, mas é uma deficiência moral. Se olhar uma tragédia como essa e não saber identificar quem é a vítima e quem é o agressor. Exatamente. Muito Eu tenho que fazer um break rapidinho. É um break rapidinho aqui pro Reginaldo, a gente continua o papo. Sim. É isso aí, é isso. Gente, nós estamos com abrigo com a sirene antibomba agora.
Eu estou escondido no meu abrigo aqui com a família. Ah, você tem um bunker aí na sua residência? Na nossa casa tem um bunkerzinho. E como é... as crianças. Como é que as crianças reagem a isso, ô Rodrigo? Eles estão sendo mantidos distraídos ao máximo que pode. A gente brinca com eles, explica o que dá. O meu filhinho tem 4 aninhos, vai fazer 5, eu tenho uma bebezinha de 1 ano. Então eles entendem ainda relativamente pouco, mas eles sentem a tensão, a pressão, e graças a Deus a melhor coisa desse mundo é ser criança. Então o que a gente quer é que eles tenham uma infância que seja saudável. As crianças do sul desse país estão há anos fazendo isso que eu fiz agora, de correr para o abrigo antibombas, há anos, o tempo inteiro, toda sexta-feira à noite, todo sábado de manhã, vivendo a vida debaixo do medo do Hamas. E isso não pode mais acontecer, não pode mais. Ô Rodrigo, eu queria te parabenizar, cara, e fortalecer aí seu trabalho, porque eu acompanhei bem no comecinho, e é muito importante, principalmente pra gente colocar esse nome de Hamas como terrorista, e você consegue relatar com reportagem. Eu tô falando isso porque eu queria saber também dos boletins, como é que tá acontecendo. A gente vai fazer um break? Você tá pedindo um break? Eu vou ter que fazer um break agora. O break é só pra rede de rádio, a gente continua aqui nas plataformas. Pode ir, Reginaldinho, manda bala, por favor. Boa. Seguinte, eu queria que você desse o boletim um pouco da guerra que está acontecendo agora, do abastecimento. O que está acontecendo em Gaza? Porque como eu acompanho o seu conteúdo, eu vi que você colocou, inclusive, alguém do Exército, né? Relatando um pouco dessas histórias. Como é que está a situação agora em Gaza, o abastecimento? Qual que é a estratégia que você está vendo aí que o Exército está atuando aí em Israel? Então, o que está acontecendo é o seguinte, desculpa que a imagem está tremida. Fica tranquilo. Não, tranquilo. Na minha mão aqui. Tranquilo. Então, o exército de Israel fechou hermeticamente toda a entrada de ajuda humanitária que entrava em Gaza através de Israel. Então, o abastecimento de energia, o abastecimento de combustível, principalmente, que é o que eles utilizam para puxar a água dos poços de água, a entrada de água, a entrada de dinheiro, tudo aquilo que normalmente entraria em Israel, nesse momento foi bloqueado. Por quê? Porque a gente precisa terminar essa operação tática. O Hamas está segurando famílias, crianças, bebês de colo como reféns dentro de Gaza, e nenhuma pessoa que tenha a cabeça em cima do ombro, que seja sã, pode esperar que Israel continue pagando pela eletricidade, pela gasolina dos terroristas que estão vindo nos atacar, né? Então isso não é possível, não é coerente, e Israel precisa cortar completamente esse abastecimento, porque o que a gente precisa é que o Hamas seja enfraquecido para que ele se renda, para que ele entregue 100% os reféns que estão do lado de lá. Então eu entendo que essa situação seja desesperadora, seja difícil para a população civil de Gaza, mas não tem outra opção nesse momento. Agora, Gaza já está completamente sem energia elétrica, sem eletricidade, sem água, sem nada. É uma guerra contra o terror, né? E você aí? É guerra contra o terrorismo. Ô Rodrigo, e vocês ainda têm um abastecimento, você tem um estoque, até esse estoque durar, ajuda humanitária tá chegando aí para você, de repente você falou em Gaza ali, tá fechada a fronteira e tal da ajuda humanitária. Vocês, o povo tá se ajudando. No seu caso aí, como que tá o seu suprimento e tudo mais? Existe uma diferença básica e essencial entre o governo de Israel, que é um governo, e o grupo terrorista do Hamas, que não é um governo, que não está preocupado com o seu povo e que utiliza o seu povo como peão em tabuleiro de xadrez que pode ser morto, que pode ser queimado o tempo inteiro. O governo de Israel cuida da sua população, então a gente tem uma estrutura toda de abastecimento, de tudo que nós precisamos aqui. Se eu pudesse, eu não sei se agora é o momento, ou talvez depois quando a gente voltar com a transmissão, mas a coisa que nós estamos fazendo agora, nós estamos trabalhando para angariar o equipamento necessário que os nossos soldados reservistas
precisam, porque foram 360 mil pessoas que foram convocadas da noite para o dia. Então, eles foram sem bota apropriada para estar lá caminhando no meio do deserto, eles foram sem jaqueta de frio, sem barraca, sem cobertor, sem carregador de celular. E a gente começou a receber uma enxurrada de pedidos de pais, de mães, de esposos, de esposas que estão clamando, por exemplo, dá um jeito de conseguir carregador externo de celular para a gente poder falar com os nossos entes queridos. Eles precisam de cobertor, de meia apropriado, daquelas lanternas sabe, aquela lanterna de acampamento. Então, eu fiz uma parceria com uma organização de ajuda humanitária aqui em Israel, que chama OMEA, que é a One Mid-East Agency. Eles, por exemplo, na guerra da Ucrânia, logo no começo da guerra da Ucrânia, levaram mais de 10 equipes de israelenses para ajudar o povo da Ucrânia, levando ajuda humanitária, ajudando a fazer todos os trâmites de imigração e levando milhares de dólares para lá em termos de ajuda humanitária mesmo. E agora que a tragédia veio aqui para o nosso quintal de casa, eles estão mais uma vez se mobilizando para angariar todos esses pedidos que a gente está recebendo das famílias, dos soldados, dos reservistas e das famílias que sofreram, que perderam tudo. Tem milhares de pessoas que perderam tudo nesse momento na guerra e precisam de coisas básicas como produto de higiene pessoal, precisam de cobertor, de roupa de baixo. Então, eu dei para a produção, inclusive, o númerozinho do Pix, porque eles estão utilizando o Pix de um cidadão brasileiro israelense para direcionar doações de quem quer ajudar, para ajudar esse povo que está nos defendendo. Eu estou falando isso com vocês de dentro de um bunker, né? De dentro de um abrigo antibomba. Isso é uma realidade que o povo do Brasil não consegue assimilar direito ainda, eu acho. Então esse Pix é para ajudar, você podia repetir, por favor? Agora, sim. Porque agora a gente tá com o Pix aqui, a gente colocou aqui o Pix para quem puder colaborar. Você podia só repetir qual é a intenção? Sim, nós estamos angariando recursos para poder comprar equipamento básico essencial que os soldados reservistas de Israel precisam. Foram 360 mil reservistas convocados da noite para o dia e eles não tiveram tempo de se preparar. Então eles foram para o campo de batalha vestido de jeans e camiseta e lá receberam roupas do exército, só que como foi um ataque surpresa, o exército não se preparou para chamar 360 mil reservistas. Então, eles estão sem as botas apropriadas, estão sem cobertores, sem barraca, sem lanterna, aquelas lanternas enfim, para quando a gente vai acampar e tal, coisa simples, sem carregador de celular externo. Nós estamos recebendo dezenas e dezenas e dezenas de pedidos de pais e mães e de esposas e de maridos desesperados porque não conseguem falar com seus entes queridos, porque eles estão há 4 dias já no meio da guerra, lutando guerra, sem ter como carregar o celular para mandar uma mensagenzinha por dia para casa para dizer tô bem, tô vivo, tô continuando aqui. Então a gente está pedindo, as minhas redes sociais estão inundadas de pessoas querendo ajudar. Para quem quiser ajudar, você pode mandar um Pix para essa conta. Todo o dinheiro, 100% desse dinheiro vai ser direcionado para adquirir conteúdo, adquirir equipamentos que esses soldados precisam para poder defender a nós e a Israel. Parece que está faltando um número. Está faltando um número. Já está certo. Já arrumou. Já acertou, Dedê? Colocou o zero. Boa, Dedê. Então o Pix, eu não entendo, mas aqui Pix CPF, é isso? Isso, exatamente. É um CPF 066 019 478 30. Eduardo Lowenthal. É isso. Boa. CPF 066 019 478 30. E vamos agradecer a participação, né? Sensacional. Agradecer aí do Rodrigo. O Instagram dele é muito bom, Emilhão. Vale a turma seguir, viu? Que ele faz uma compilação muito obrigado, diária. Gente. É Rodrigo em Israel. É isso o Instagram? Exato. Que a gente está mostrando aqui? Isso, Rodrigo em Israel. Normalmente eu compartilho conteúdo explicando sobre as coisas profundas e maravilhosas da nossa tradição em comum, da tradição cristã, da tradição judaica, da história daqui, da inovação israelense. Mas nesses dias eu tenho postado notícias, como vocês falaram mesmo, boletins
deixando o povo que ama Israel, que está preocupado, que quer se informar, que quer entender, que quer receber notícias que sejam que não sejam filtradas por todos os milhares de filtros da mídia, mas que sejam direto da fonte. Então, quem quiser pode me seguir por lá. É isso aí, nosso objetivo é esse, de fazer aqui o Pânico, conversar com quem está aí, quem está vivendo o dia a dia. Obrigado, viu, Rodrigo, pela sua participação. Eu que agradeço. Pelo papo, boa sorte para você. Saiba aí que a nossa oração está com vocês, nossa solidariedade ao povo nesse momento tão difícil. Um abração, obrigado. Muito obrigado, queridos, abraço. Muito bem.